Olá pessoal, hoje eu vou falar com vocês nesse vídeo sobre um tema muito importante, que é a utilização, a importância, a relevância, os benefícios dos contos de fadas infantis, tá? Não há, historicamente falando, algo datado exatamente de quando esses contos eles começaram a aparecer, mas a gente sabe que é um hábito, né? É algo cultural de muito e muito tempo atrás. E que antigamente a forma de contação era bem diferente da forma como a gente vê hoje, tá? Então os contos eles eram passados de geração em geração e a contação era por um orador, né? É como é hoje também, e eram feitos naquela época reuniões onde pessoas da mesma família, da mesma comunidade se reuniam, né? Em lugares abertos ou fechados, e ali eles começavam, o orador começava expor ali a contação da história, tá? Então não tinha ilustração como a gente tem hoje, não tinha os livros que a gente tem hoje, então era algo passado mesmo de geração em geração e, enfim, até o resultado que nós temos hoje em mãos, né, impresso, como alguns que tem aqui, ó, né, se vocês verem ali na minha prateleira de livros, a gente tem alguns contos ali que eu utilizo aqui com as crianças no atendimento infantil que eu faço. E pessoal, hoje, né, como eu falei, a gente utiliza muito os contos para crianças e para adolescentes. Eu acredito que os adultos também se beneficiam muito, porque também originalmente os contos eles foram criados e repassados entre os adultos. Posteriormente, muito tempo depois, eles foram adaptados, né, e contados aí para as crianças. Mas eu acho que todo mundo se beneficia por várias questões, como a gente vai falar adiante. Por quê, pessoal? As crianças e os adolescentes, principalmente, eles começam a experienciar emoções, sentimentos, medos, conflitos novos e que muitas vezes eles não têm subsídio nem ferramentas para lidar com tudo isso. E o conto, ele traz essa proposta, essa oportunidade, para que eles consigam identificar naquela história que é permeada de todos esses medos, esses conflitos, né? Esses sentimentos, essas emoções. Então, quando eles começam a ouvir, dentro deles, eles começam a organizar ali tudo isso que passa dentro da cabecinha deles, né? Então, eles começam a ver, dar nome, começam a entender e perceber que não é só eles que passam por isso. No conto também acontece. E a contação de história dá para eles uma sensação de esperança, né? Como a gente vê lá no conto, o final e viveram felizes para sempre, né? Um fim sempre bom, positivo. Isso dá para a criança naquele momento, para o adolescente do conflito, uma esperança de que para ele também o fim vai ser bom. Tá? E entre outros vários benefícios que a gente tem aí na contação de histórias também, é a alimentação, né, da fantasia das crianças, da imaginação, né, a oportunidade para que eles colocam em cena a espontaneidade deles, né, no querer também dialogar em relação àquela história, ou querer contar para outras pessoas e repassar também o conto, o fomento, né, do interesse pela literatura, pela escrita, pelo desenho, pela contação mesmo, né? E tudo isso daí pode influenciar, né? E fomentar também o desejo do trabalho em grupo, né? Ajuda também as crianças na esperança, como a gente falou, ajuda também as crianças na resolução, porque através dos contos eles vão tendo ideias e vendo que as coisas são possíveis, então por isso eles vão também criando alternativas, né, para resolução de problemas e vão ficando marcas aí, né, coisas positivas que eles vão poder levar para o resto da vida. Aumenta-se também, a gente sabe, através dos contos, a solidariedade das crianças, né, a confiança, através dos contos também a gente vê a transmissão de valores, né, e enfim, inúmeros benefícios aí a gente tem em relação à contação de histórias. E eu uso muito, pessoal, algumas formas de contação que eu queria deixar para vocês também, que é algo muito bacana de ser feito, tá? Então, quando eu conto história para as crianças, em geral, eu não conto com o auxílio do livro. Eu conto como vai vindo na minha mente ali e vou, né, explicando, a não ser que eu não lembre daquele conto, aí sim eu pego o livro para me auxiliar. Mas, em geral, são os contos mais clássicos, né? Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos, contos assim que a gente tem memorizado. Então quando eu conto para as crianças, eu conto de uma forma espontânea. E depois de contar, eu sempre proponho para a criança também, ou para o adolescente, que a gente encene aquele conto. Uma parte daquele conto a gente encene. Faz como se fosse uma espécie de teatro. E depois em seguida eu sempre peço para eles
também fazer algum desenho ou fazer alguma arte em relação ao que ficou do conto. Tudo isso é realmente para estimular várias habilidades deles aí, e que não fica só na questão da contação, mas a gente expande um pouquinho, né, o brincar em relação a tudo isso. Pessoal, trago a questão dos contos porque é algo muito importante, relevante, né, para os nossos aspectos sociais. Principalmente, pessoal, dessa capacidade, dessa oportunidade, desse espaço potencial, né, como diz um autor da psicanálise, de oferecer esse espaço onde as crianças podem ter essa oportunidade de dar nome àquilo que elas estão sentindo através do conto, né, de elaborar e simbolizar todos esses turbilhões de sensações, medos, conflitos que outrora eram desconhecidos, né? E através dos contos elas vão conseguindo nomear tudo isso, alivia toda essa tensão, alivia muitas vezes a agressividade, o medo, né? Várias questões aí dá pra gente trabalhar e tem os benefícios através da contação de história, tá bom, pessoal? É algo muito bacana, eu vou trazer outras atividades também, referente aí ao brincar, que a gente vai vendo ao longo dos nossos encontros aqui no YouTube, o quão benéficos são essas brincadeiras simples, né? Essa forma de relacionamento simples. E tem outro ponto importante também, que eu já estava esquecendo, mas me veio agora em mente. A contação de história, ela oferece um fortalecimento do vínculo entre o contador e o ouvinte da história, né? Vou pegar um exemplo, entre a mãe que está contando e a criança que está ouvindo, ou o responsável e a criança, ou um professor e a criança, ou o terapeuta e o paciente. Enfim, há um fortalecimento do vínculo. Por quê? Quando a criança ela senta e começa a ouvir a contação e o contador olha no olho, interage, a criança naquele momento ela começa a se sentir amada, ela começa a se sentir importante, ela começa a se sentir desejada, né, no sentido de afeto, no sentido de carinho. Através da contação também, por a gente oferecer um espaço em potencial para ela começar a dar nome àquilo que ela está sentindo, né, os conflitos dela, ela passa a se sentir acolhida, né? E pessoal, tem coisa mais gostosa do que uma criança se sentir acolhida, né, se sentir entendida, sentir que tem esperança para tudo aquilo que está acontecendo e que muitas vezes ela não consegue nem dar nome. Não tem preço, né? E através dos contos de fadas, né, coisa simples que a gente acha na internet, qualquer história, a gente pode oferecer isso daí para as crianças, para os adolescentes. Tá bom, pessoal? É o recado de hoje. Essa forma que eu falei para vocês, de eu contar o conto e depois fazer um teatrinho e depois fazer um desenho ou alguma arte com massinha ou alguma coisa, eu me inspirei num livro que eu vou deixar aqui embaixo para vocês nas referências, que chama O Terapeuta e o Lobo. Tá lá, o escritor do livro, ele faz uma pesquisa, enfim, faz esse tipo de aplicação com várias crianças. Fica aí uma dica de leitura também para vocês. Eu vou colocar a referência dele aqui embaixo, onde vocês acham, se caso vocês tiverem interesse. Mas é algo muito válido, tá bom? Muito importante aí para os dias de hoje, para a gente fomentar, né, a questão cultural, uma série de aspectos aí importantes na nossa juventude, tá bom? Então agradeço aí para vocês novamente, peço para vocês curtirem, compartilharem e se inscreverem no canal, porque quanto mais o maior número de pessoas que o canal alcançar, mais vai sendo a demanda aí para criação de conteúdo. Também aceito sugestão de vocês sobre temas, coloquem tudo aí embaixo nos comentários, que a gente vai juntos aí criando uma rede muito bacana e saudável, né? De estimulação, de trabalho, de saúde, de desenvolvimento, enfim, uma série de pontos aí importantes, tá bom? Abraço, meus queridos, até a próxima, tchau, tchau.